Tudo bem, gente? Para quem não conhece, essa aqui é a Marie e aqui você está no canal Paulo Magalhães. Deixa eu falar a minha experiência com o arquétipo da abelha. Conhece esse arquétipo? Um lindo arquétipo, excelente arquétipo para você fazer as suas coligações espirituais, para você ter organização, para você trabalhar e trabalhar e trabalhar, tá? Para você respeitar a hierarquia, né? Enfim, meu uso, minha experiência com o arquétipo da abelha. Primeiro eu preciso falar para vocês que eu pensei 1000 vezes antes de colocar, antes de usar, antes de me permitir essa energia do arquétipo da abelha, lá na época, tá? Por quê? Porque para mim ele é um arquétipo fraco, né? É muito importante, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, um parênteses, é muito importante que você saiba o teu arquétipo predominante, né? Assim como você tem um anjo de guarda, assim como você tem um arcano predominante no tarô, você também tem um arquétipo que predomina na tua personalidade, tá? Na tua assinatura astral, inclusive, tá? Então, é muito importante você ter essa ciência, esse conhecimento, para, em determinados momentos, quando você quiser usar um arquétipo, aquele arquétipo não colidir muito com o teu arquétipo natural. Entende? Enfim, por A mais B, eu sabia que era um arquétipo difícil e que seria fraco para mim. Então, eu me repensei se eu iria utilizar, né? Foi numa época minha que eu precisava muito me socializar também e eu estava passando por um período assim de transformação espiritual muito grande, tá? Eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha decidido primeiramente que não ia voltar a trabalhar com carteira assinada, ia começar meu negócio, ia fazer minhas paradas sozinho, né? E fiz até grandes trabalhos, inclusive para grandes companhias aqui da minha região, porém, né, como eu não tinha muita experiência jurídica, tomei um pau, digamos assim, tomei como é que fala? Um comeback, o pessoal não paga você, até hoje, né? Enfim, isso está na justiça. E o que aconteceu? Eu fiquei sem dinheiro, né? Por outras questões, pode ser até a razão de um outro vídeo mais para frente, efeito, fruto, né? Efeito, fruto do que eu tinha no meu ser, do que eu tinha na minha mente, eu sequei as reservas que eu tinha, né? Fazendo trabalhos em navios de cruzeiros durante alguns anos da minha vida fora do Brasil. E aí eu precisei voltar e procurar trabalho. Então, eu procurei um trabalho como operador de telemarketing. Por quê? O trabalho é muito pouco, o trabalho é muito e ganha pouco, né? O pessoal sempre fala mal, né? Mas eu não via assim, eu já estava eu já estava expandindo a consciência, eu já estava numa outra visão. Eu estava numa época que eu havia esquecido até algumas palavras em português, né? De tanto tempo que eu tinha passado fora do Brasil, passava muito pouco tempo aqui no Brasil, né? Eu esquecia, eu lembro, uma das palavras que eu lembro hoje que eu esqueci era ralo. Ralo mesmo, de cozinha, ralo de banheiro, ralo de quintal. Eu esquecia, né? Essa palavra tinha sumido completamente da minha cabeça, né? Do meu dicionário em português. Enfim, e eu gaguejava, eu estava gaguejando. Então, eu olhei aquele trabalho como operador de telemarketing de uma forma excelente para mim. Por quê? Porque seria 6 horas de trabalho para mim, né? Eu poderia trabalhar além daquele trabalho, trabalhar como freelancer de bar, enfim, né, fazer o meu trabalho em si para mim, né? Além disso, eu trabalharia com a comunicação, então eu receberia a comunicação e, né, abriria a comunicação o tempo todo. E eu já tinha visitado a empresa, uma energia excelente, muito aberta. Quando eu pisei ali naquela empresa, e presta atenção que tudo isso faz parte do bom uso que eu tive, a boa experiência que eu tive com o arquétipo da abelha. Quando eu pisei ali a primeira vez naquela empresa, era muita gente, né? E era uma expansão, assim, eu me senti muito aberto de novo, né? Era gente de todo tipo, de todo jeito, cabelo roxo, cabelo rosa, careca, argolão, jovem, gordo, magro, velho. Então eu tava precisando daquilo, muito daquilo. Aquela empresa, eu sou muito grato àquela empresa e aos líderes que me lideraram ali, tá? Foi muito importante para mim estar hoje aqui, né? Não à toa hoje eu estou aqui. Enfim, e eu estava precisando daquilo, que era uma abertura, uma expansão. Eu estava muito fora da casinha. Quando você passa por um processo de expansão de consciência, de você começar a se conectar mais com o espiritual e com o universo, se desapegar ou não entender que só tem esse plano físico, né? Você começa a trilhar um caminho que o todo não está trilhando, né? Então quanto mais profundo você quanto mais corajoso na sua transformação espiritual você mais você fica fora da casinha, mais você fica extraterrestre, entende? Porque o todo não está nessa vibração.
Enfim, quando eu cheguei nessa companhia, eu de novo me reiterei, né? Eu precisei, eu me reiterei, eu absorvi a consciência, eu entendi de que sim, eu não era um extraterrestre, que eu estava ali, eu era do meio, como eu sempre tinha sido, como eu sempre fui, né? Extrovertido, comunicativo, e eu precisaria então pegar essa evolução para mim, tá? Mas não ficar tão fora da casinha, tão extraterrestre, tá? Então foi muito importante para mim fazer essa reintegração espiritual. Só que quando eu, de fato, comecei o trabalho, eu senti um choque muito grande, tá? E aí me veio assim, ó, na hora, né? Num determinado momento, uma reunião lá que teve, primeiros dias de operação, primeiros dias de trabalho, me veio essa intuição, arquétipo da abelha, tá? Primeiro porque era uma grande colmeia, digamos assim, era uma grande, né, um pessoal, várias pessoas ali falando. Quando você está fora da operação, aquilo é um zoom, zoom, zoom gigantesco, parece um monte de abelha, parece um zzz, entende? Todo mundo falando, uma grande gama, né, vários corredores de pessoas falando, e cada pessoa tem lá um quadradinho, né, para atender um computador e um telefone, não é isso? Então parecia muito uma colmeia, né? Uma colmeia de abelhas, tá? Me lembrou muito, tá? E aí eu fui estudar o arquétipo da abelha, tá? Eu já tinha experiência com arquétipos, né? Fui estudar o arquétipo da abelha e como eu estava em fase de experiência, a gente sempre é colocado, né, na linha de frente, né? No setor onde tem mais demanda, onde tem mais desgaste, tá? E eu tava nessa vibe mais ET da coisa, essa vibe mais espiritual da coisa, essa vibe mais conecto, né, com Gaia, com o universo, com tudo, né? E o pessoal lá totalmente materialista, né, totalmente dentro aqui da 3D, e a gente tem que aceitar isso, a gente tem que respeitar isso, né? Quando você faz esse processo de expansão de consciência, né, de despertar espiritual, inclusive. E aí a abelha me ajudou muito nisso, nessa reintegração, sabe? Ali no trabalho, eu respeitar todo mundo, eu absorver, eu aprender e ao mesmo tempo, se puder, ensinar, né? Porque nem todo mundo está desperto, nem todo mundo está solícito e entende as comunicações que a gente fala. Você que está assistindo esse vídeo, você entende. Você está procurando vídeos de arquétipos, você entende mais ou menos, tá? E a abelha foi muito importante principalmente para isso, para primeiro me reintegrar ou eu conseguir sociabilizar, não entre pessoas, mas principalmente entre energias, na vibe de um e de outro, entende? E depois ela me ajudou muito a eu entender, né? Porque, porra, pensa você trabalhou muitos anos fora do Brasil, né? Pegou muitos dólares, muitos milhares de dólares na mão, tem assim uma régua de qualidade e de trabalho lá no alto. Você chega num local onde tem muita gente despreparada, porque é um local, geralmente, né, companhias grandes de operação de telemarketing, a maioria do povo ali é primeiro emprego, tá? Então a consciência é outra, vai falar de umas besteiras que não está alinhado com você, entende? Então se eu fosse olhar pelo lado negativo, nossa, que regressão, né? Mas, enfim, já foi contada a história ali, aquilo me ajudou muito, tá? Então, se eu fosse olhar pelo lado negativo, que coisa ruim, não teria nada de crescimento, mas pelo contrário, né? Aquilo me ajudou muito a fazer essa inteligência espiritual, essa integração, né? Me ajudou muito na minha comunicação e nas vendas, tá? Então, eu precisei, né, entender a hierarquia, eu precisei aceitar a hierarquia, eu precisei aceitar que eu estava abaixo de uma pessoa mais nova do que eu, que é uma pessoa que, enfim, que era supervisora na época. Eu precisei aceitar isso, né? Precisei descer um pouco do salto, entende? Precisei ficar até mais humilde, trabalhar um pouco mais a minha humildade, com certeza, tá? E precisava trabalhar, porque era uma demanda atrás da outra, né? Uma ligação atrás da outra, uma ligação atrás da outra, tá? E como eu estava em fase de teste, né? Tinha vendas que você podia fazer, né? No primeiro setor onde eu cheguei, era um setor receptivo, onde a gente recebia ligação e era só reclamação, né? Mas através de uma ligação de reclamação, você poderia ainda ofertar um produto da empresa que você poderia vender, tá? E tinha metas. Eu falei, naquela reunião, naquele momento, né, me veio aquela intuição, arquétipo da abelha. Aí eu relutei um pouco, né? Porque eu conheço já o meu arquétipo também, pessoal.
relutei, demorou uns 2, 3 dias, eu falei, tudo bem, eu aceito, né, eu me permito a energia da abelha, né, já tinha estudado. E aí, que eu fiz, né? Na minha PA, chama PA, né? Os quadradinhos lá que você tem, cada um no seu quadrado, né? Atendendo. Eu coloquei eu lembro que eu coloquei um adesivo não, um post-it, né? Que fala assim na frente, porque tinha a supervisora e tinha assistente da supervisora que ficava passando, né? De PA em PA para ver se precisava de ajuda, Então eu coloquei algo ali que não podia ser para ninguém. Eu não coloquei na tela do meu celular, mas eu coloquei ali, porque eu queria que tivesse ali na minha, entre aspas, mesa, tá? Então eu coloquei o post-it e escrevi BEES, né? B-E-E-S, né? Que em inglês significa abelha. Então eu escrevi BEES ali, tá? E escrevi uma frase e tinha uma meta, né? O pessoal tinha uma meta, o pessoal mais antigo lá tinha uma meta que era de 10 vendas por semana, tá? Eu, na hora daquela intuição, daquela reunião que me veio na cabeça, eu falei, eu vou bater essa meta, eu vou, né? Eu me visualizei sendo aplaudido ali e tal. Isso aconteceu. Foi coincidência ou não com o arquétipo da abelha? Não, não foi. Foi de uso consciente, tá? Mas foi uso muito rápido. Eu precisava usar rápido, eu precisava ter o resultado rápido, eu precisava incorporar rápido ali e sair desse arquétipo que eu sei por A mais B que não vai dar bom muito pra mim, não. É um arquétipo fraco pra mim, tá? Mas naquele momento foi um arquétipo forte, muito bom pra minha evolução, pro meu resultado, tá? E dito e feito, eu colocava ali, né, aquela imagem, aquele escrito, fazia os meus exercícios quando chegava em casa, né, para estudar a abelha, né, aquela coisa de áudio, de olhar, de visualizar, de entender. E eu fui passando a entender e respeitar a hierarquia, eu fui passando a entender o trabalho melhor, tá, a comunicação, eu passei a ter uma leveza maior na minha comunicação, tá, porque a consciência do pessoal ao redor é muito... Eu não quero me destacar, não quero ser, né, eu não quero falar que... que eu sou melhor do que ninguém, mas não tem como. Quando você faz um caminhar de despertar espiritual, de expansão de consciência, você entende, né, a consciência tão baixa do povo. E aí, com a tua evolução, você entende que você precisa fazer esse povo também despertar. É por isso que a gente está aqui, por exemplo, né? Enfim, e aí toda semana eu batia a meta. Se eu não batia, eu ficava muito próximo. Era primeiro ou segundo, Pablo. Então eu batia a meta, ganhava presente e tal. Era presente simples, mas que valia a pena, era o reconhecimento, tá? Tinha lá a abelha rainha, né, que era a gestora da parada toda. Então, o arquétipo da abelha me fez muito bem para organização do meu dia a dia, tá? Organização do meu dia a dia para o trabalho em si. Trabalho, porque era trabalho sem parar e sem estresse, né? Com leveza, com até com uma certa delicadeza, com uma nobreza, entende? Para um setor tão bruto ali, né? Que não parava de chegar a ligação e só ligação de reclamação, entende? E também me ajudou nas vendas, por consequência me ajudou nas vendas. Eu lembro que um dos fatores principais para me decidir usar o arquétipo da abelha foi bater a meta de vendas ali, tá? Porque eu gosto de vender, né? Eu gosto das vendas como um todo também. E também me ajudou principalmente nessa mudança de chave, né? Na habilidade de você, sabe o disjuntor, né? Disjuntor de luz que você faz, você liga e desliga? Nessa mudança de chave, nessa virada de chave, não de forma automática, mas de forma consciente, no que tange a energia, né? No que tange a consciência do povão ali, ou consciência do povo que estava ali, em maioria, para uma consciência mais desperta, mais conecta, mais sutil, com as sutilidades, com as intuições, com as informações mais sutis. Que a gente, quando faz o caminhado, despertar espiritual da expansão de consciência, a gente vai ganhando por A mais B, tá bom? Então, o arquétipo da abelha me ajudou muito nesse sentido, de comunicação, de trabalho, de organização, de leveza num trabalho tão duro, que pode ser muito estressante para muita gente, tá? E principalmente para integrar, né? Para mim conseguir mudar a faixa, girar a chave quando eu quisesse girar, né? De forma homogênea, harmônica, tá? Entre campos energéticos, tá? E hoje eu tô aqui com esse canal, não é à toa, você tá aqui também não é à toa, e eu espero que isso tenha te ajudado, de alguma maneira tenha te ajudado
a essas características que eu tive de reação, né, de resposta, de efeito, tá, com o uso do arquétipo da abelha. Tá bom? Que Deus e os anjos te abençoe. Obrigado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Se ainda não é inscrita. Essa aqui é a Marie, mãe do Frajola. Eu sou o Pablo Magalhães. Você está no canal Pablo Magalhães. Que Deus e os anjos te abençoe. E até a próxima.